Vamos lá para mais uma aula agora num contexto de alimentos. Agora vocês vão ver sinais em libras no contexto de alimentos. Vou soltar aqui a frase para vocês assistirem sem a tradução. Se vocês não entenderem nenhum dos sinais, não tem problema. Calma, que aí no final eu volto com a explicação, sinal por sinal, para fazer sentido na cabeça de vocês, beleza? Vamos ver aqui como é que é a frase, olha só. Pronto, contexto aqui bem simples, bem curto. Agora vamos ver o passo a passo aqui, sinal por sinal. Começou dessa forma aqui, ó. Pronto, os dois primeiros sinais aqui. Essa configuração de mão, e aí você vai fazer esse movimento aqui, só que voltado para você. Olha só, esse aqui é o sinal de cuidar, como se você tivesse... Imagina um pássaro dando comida aqui na boca dos filhos, olha só, trazendo assim a comida para colocar na boca dos filhotes, né? Como se fosse cuidando deles ali. Então esse aqui é o sinal de cuidar. Só que, lembra que na Libras o verbo ele é direcional. Se eu faço voltado para você, eu estou me referindo a você. Se o verbo é para mim, eu faço voltado para mim, muitos deles, tá? Então, no caso, eu estou falando de cuidar de mim mesmo, certo? Eu não estou cuidando de outra pessoa aqui, não. Estou cuidando de mim mesmo. E aí, o próximo sinal complementa esse primeiro aqui, que é o quê, ó? Cuidar, e agora, ó, essa configuração de mão, saúde. Esse aqui é o sinal de saúde, tocando de um lado para o outro. Pode ser com a mão esquerda, saúde também, não tem problema, ou saúde. Então ele fez o quê, ó? Cuidar, eu cuidando de mim, de quê? Da minha saúde, cuidar da saúde. Agora vamos ver como é que é o restante da frase, o complemento dela. Olha só. Pronto. Agora fez o sinal de decidir. Decidir. Ó, você vai abrir o indicador aqui, a mão em L, assim, o indicador aberto, assim, ó, mas você faz aqui tocando na cabeça, como se estivesse pensando aqui em alguma coisa. Decidir. Pensei, decidi. E aí, olha só. Decidir, fechando a mão em A, batendo dessa forma aqui. Se você vê esse sinal solto, sozinho aqui em outro contexto, pode ser o sinal de pagar. Pagar. Mas juntando, né, com esse pensou antes aqui, e aí fez esse aqui depois, é o sinal de decidir, beleza? Como se eu tivesse pensando alguma coisa, vou fazer. E aí eu decidi, certo? Então, ó, cuidar, saúde, decidir o quê? Trocar. Esse aqui, olha só, polegares para cima, e aí você faz esse movimento aqui, ó. Esse aqui é o sinal de trocar ou então de mudar. Eu posso traduzir como mudar também. Dependendo do contexto da frase, eu escolho a palavra que melhor se aplica naquela situação. Então, ó, trocar ou então mudar o quê? Comer, comida, ou então alimento. Isso aqui pode ser qualquer um nesse contexto aqui, qualquer uma dessas palavras, tá? Então, se a gente fizer os sinais aqui parte por parte, vai fazer sentido e a gente escolhe uma tradução melhor. Então, ó, cuidar, saúde, decidir, muda, comida. Então eu posso traduzir como, para cuidar da minha saúde, eu decidi, porque eu estou falando de mim no caso, eu decidi o quê? Trocar ou então mudar comida, minha comida, ou então a minha alimentação. Olha só, essa palavra aqui fica melhor nesse contexto, não fica? Então, para cuidar da minha saúde, eu decidi mudar a minha alimentação. Olha como ficou mais clara essa frase para quem escuta, né? Então, para cuidar da minha alimentação, aliás, da minha saúde, né? Decidi mudar minha alimentação. Aí, voltando aqui o próximo sinal, ó. Mudar a minha alimentação. Pronto. Agora, o sinal de, ó, café.
café. Você vai fazer essa configuração de mão, como se estivesse segurando uma xícara aqui, a outra palma da mão aberta como se fosse um pires, ó. Imagina que você está pegando a caneca de café, ou então, aliás, uma xícara, né? A caneca é muito grande. Então, a xícarazinha de café e levando aqui a boca, ó. Café. Esse é o sinal de café em libras. Só que aí ele complementou. Ele fez assim, ó, café, e aí em seguida o sinal de manhã. Manhã. Olha só, configuração de mão do número 5, com os dois dedos levantados dessa forma aqui. Aí você vai fazer na palma da mão e levantando. Imagina que é só as pernas levantando da cama de manhã quando acorda, olha só. Levantando aqui, esse é o sinal de manhã. Você pode ver só tocando, assim, ó, repetindo umas 2 vezes, por exemplo, mas não tem problema. São variações, é como se fosse o sotaque da mão da pessoa ali que está sinalizando, beleza? Não quer dizer que um está certo e o outro está errado, não. São variações que você pode encontrar. Então ele fez, ó, café, manhã. Aí, claro que café da manhã, certo? Lembra que a língua de sinais, a estrutura dela é diferente do português, certo? Então, nesse caso, café, manhã, aí o que continua aqui na explicação? Ó, no café da manhã, pronto, deixa eu parar aqui. Então, no café da manhã, ele fez assim, ó, agora, lembra que esse é o sinal de hoje ou agora. Você vai ver ali de acordo com a urgência que é sinalizado, ou então dependendo do contexto, tá? Então ele fez, ó, no café da manhã, agora, o quê? Só, ó, só, esse aqui é o sinal de só, de somente, tá? Não é só no sentido de, se eu quiser dizer que eu estou só, eu estou sozinho. Eu vou fazer esse sinal aqui, ó, sozinho, sozinho, com o indicador levantado e esse movimento circular na minha frente aqui. Esse é o sinal de sozinho, eu estou sozinho, certo? Esse só é de somente. E aí foi o que ele quis dizer assim, ó, no café da manhã agora, somente, só o quê? Frutas, frutas. Esse aqui é o sinal de maçã. Olha só, você vai fazer a mão em C e aí esse movimento aqui na frente da boca, certo? E depois o sinal de diversos, olha só, diversos, ou então de plural. Plural também é o mesmo sinal. Mas a gente costuma falar diversos para ficar mais claro nesse contexto aqui, porque eu vou explicar agora. Quando eu quero falar de todas as frutas de forma geral, eu faço maçã diversos. É o mais comum de você ver. Ah, mas se eu fizer banana diversos, também tá certo? Tá, você pode ver dessa forma também. Como, por exemplo, se eu quero falar de animais, de todos os animais de forma geral. É muito comum você ver esse sinal aqui, ó, animais diversos, certo? Porque esse sinal aqui, ele simboliza como se fossem as presas do animal aqui, certo? Eu uso ele para fazer o sinal de onça, de tigre, por aí vai. Vamos deixar isso para uma próxima aula de animais, tá? Mas aí, ó, animais diversos. Ou então você pode ver cachorro, ó o sinal de cachorro, ó, cachorro diversos, certo? Eu me refiro a todos os animais de forma geral. Cachorro diversos, eu vou traduzir como animais. Da mesma forma, frutas. Maçã diversas, eu vou traduzir como frutas. Beleza? Ficou claro aí o exemplo para vocês? Fugi do contexto aqui um pouquinho só para explicar esse, voltando aqui agora. Então, agora só maçã diversos, frutas. Então, no café da manhã, agora só frutas. Olha só, tá cuidando da saúde, né? E aí, continuando, ó. Maçã diversos, frutas. Agora, ó, deixa eu parar nesse sinal bem aqui para explicar. Mão em I, ó, letra I, aí você vai tocar aqui na frente do queixo dessa forma. Esse é o sinal de exemplo, exemplo. Então, nesse caso, eu traduzo como por exemplo. Você já espera que a pessoa vai trazer alguma explicação depois desse sinal. Então, ele fez, agora no café da manhã, ó, só como frutas. Por exemplo, aí ele vai dar os exemplos das frutas que ele come. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver, ó. Então, por exemplo, agora, ó, o sinal de banana. Você levanta o indicador dessa forma e aí como se estivesse descascando a banana aqui, olha só. Banana, esse é o sinal de banana. Aí, próxima fruta aqui em seguida, ó. Aí, olha só, maçã, maçã. Tem gente que faz só um movimento levantando assim, ó, maçã também, mas eu gosto de repetir assim, ó, maçã, maçã, pelo menos umas 2 vezes, para a pessoa ver qual é o sinal que você está fazendo. Ó. Letra C, na frente da boca, esse é o sinal de maçã, maçã, certo? Então, ó, banana, o que mais? Maçã, lembra que ele está fazendo uma lista aqui das frutas, olha só. O que mais?
terceiro. Aí ele fez aqui, ó, o terceiro é o quê? Mão em S, aqui agora, e aí na bochecha você vai fazer um movimento circular na bochecha. Esse aqui é o sinal de suco, olha só, suco. Lembrando sempre, mão esquerda ou mão direita, não tem problema, você faz com a mão dominante. Então, ó, suco, ou então, suco, o quê? Laranja, laranja. Esse movimento aqui, ó, mão em S fechando, ó, na frente da boca, tá? Esse é o sinal de laranja. Em um contexto de dia da semana, esse aqui é o sinal de sábado, sábado, certo? Não vai mudar nada aqui na movimentação, na configuração de mão, no local onde eu faço aqui na frente da boca, certo? A mesma coisa, só que muda o contexto, né? Então, sábado, se eu estiver falando de um dia da semana, mas nesse contexto aqui de frutas, aí já vira o sinal de laranja, laranja, certo? Tem gente que faz com a expressão assim, ó, como se estivesse chupando uma laranja, a expressão facial, para dar mais ênfase, né, para ficar mais claro aqui no contexto. Mas aí, olha só, banana, o que mais? Maçã, e aí terceiro, suco, aí você já entende que é uma fruta que ele está fazendo. Então, laranja, laranja, beleza. Aí continuando aqui, ó, suco de laranja. Agora, vamos por partes aqui. Ó, hora, esse aqui é o sinal de hora, ou então de tempo, ou então de momento, dependendo do contexto que eu tiver vendo aqui a sinalização, a frase, tá? Então, ó, como se tivesse um relógio aqui, ó, hora, esse aqui é o sinal de hora, e aí ele fez depois o sinal de comer, e aí meio-dia, esse aqui é o sinal de meio-dia. Imagina, olha só, letra R, configuração de mão da letra R. Imagina que o meu rosto aqui na minha frente, olha só, é como se fosse um relógio. E aqui você tem 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, né? E aí se fossem os dois ponteiros do relógio, os dois em cima do 12 é o quê? Meio-dia. Quando dá a hora, meio-dia. E aí, legal, quando você junta comer, meio-dia, é um sinal composto. Ele é o sinal de quê? Almoço. Como é o nome da refeição que você faz geralmente ao meio-dia? Almoço. Então ele fez, ó, hora, almoço. Almoço, que é comer, meio-dia juntos. Então na hora do almoço, aí ele vai falar aqui em seguida o que mais, ó. Aí olha só, na hora do almoço, meu, ó, com a palma da mão aberta, meu, não vai confundir com eu, tá? Se você apontar com o indicador, é eu, eu. Quando eu quero falar o pronome possessivo, é meu, com a palma da mão aberta, beleza? Então, na hora do almoço, meu, e agora o sinal de prato, ó, as mãos em P, as duas mãos, configuração de mão da letra P, e aí você faz um círculo aqui, ó, na sua frente, aqui, como se fosse um prato, um círculozinho, ó. Meu prato preferido, preferido. Esse aqui é o sinal de escolher. Olha só, como se fosse uma pinça puxando assim, ó. Escolher, escolher, escolher. E aí, nesse contexto, eu traduzo como meu prato escolher. É o quê? Meu prato preferido. Você pode ver variações para preferido, para favorito, mas aqui a gente vai focar só em um sinal para você não pegar muita informação aqui e acabar se confundindo numa aula só. Beleza? Vamos por partes. Nas próximas aulas eu vou estar mostrando variações, a sinalização usando um sinal diferente, que aí você pode aprender variações de outros sinais. Beleza? Aí então, ó, meu prato preferido, e aí ele vai fazer aqui depois, ó. O que que é? Ó, vou parar aqui um pouquinho. Primeiro sinal de galinha. Galinha, descendo dessa forma aqui, ó, como se fosse a crista dela, né? Olha só, galinha. Aí, no caso, esse aqui é o sinal de galinha, ou então o sinal de frango. Você pode traduzir como ficar melhor, né? Esse caso aqui é mais comum frango, né? A gente fala frango. Então, ó, frango, frango, o quê? Com, olha só, as duas mãos em A, e aí você vai fazer esse sinal aqui. Esse é o sinal de junto, ou então de com. Como eu estou falando aqui de um alimento, uma coisa com outra, né? Então fica mais fácil traduzir como com, fica mais claro. E aí, a outra coisa que ele vai falar, olha só, o outro sinal. O sinal de salada, salada. Imagina que você está com uma bacia aqui com alface, tomate, né? Fazendo uma salada aqui e misturando a salada, o alface, aqui na hora que você está fazendo. Olha só, então esse é o sinal de salada, salada. Então ele fez aqui, ó, frango com
salada. Salada. Beleza? Então, lembra que esse sinal também é um sinal de junto. Se for em outro contexto que se aplica melhor a palavra junto, aí eu uso essa palavra. Nesse contexto aqui fica melhor frango junto salada. Não combina muito, né? Melhor assim, frango com salada. Então, beleza, frase concluída. Vamos voltar do começo agora, eu fazendo a tradução para a voz, para você ir acompanhando também, ó. Para cuidar da saúde, decidi mudar a alimentação. No café da manhã, agora só frutas. Por exemplo, banana, maçã e suco de laranja. Na hora do almoço, meu prato preferido é frango com salada. Pronto, uma frase simples, né? Bem curta, mas que para quem não sabe Libras, vê essa sinalização aqui não entende absolutamente nada, não faz sentido. Mas depois da tradução, palavra por palavra, sinal por sinal, já fica mais fácil de você entender, tá? Então lembra sempre de copiar a sinalização, treinar também, não assiste o vídeo todo sem sinalizar, copia, porque Libras é memória muscular. Você tem que fazer também para guardar os sinais. Beleza? Assiste quantas vezes você quiser, salva e comenta aqui, deixa ideias para que frases que você gostaria de aprender a sinalizar em Libras, quais contextos você gostaria de aprender, que aí eu vou escolher, selecionar aqui e gravar as próximas aulas ensinando esses sinais que vocês têm curiosidade de saber, esses contextos que vocês quiserem aprender também, beleza? Então é isso, até a próxima aula.